macia, super cremosa e muito chocolatuda. No último vídeo do nosso especial de Páscoa, eu vou te ensinar uma torta de brigadeiro deliciosa e muito fácil de fazer. Ela leva pouquíssimos ingredientes, é prática e fica pronta rapidinho, ou seja, é perfeita para a sobremesa de Páscoa da sua família. Te garanto que todo mundo vai amar. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita e deixa aquele joinha que você sabe que ajuda muito o nosso trabalho. Já aproveita e me conta nos comentários qual a sua sobremesa preferida, ou então manda aquele coraçãozinho mesmo que é para eu saber que você curtiu o nosso especial. Quer saber sobre preço de custo, armazenamento e validade? Então não vai perder as dicas que eu deixo no final do vídeo, combinado? Lembrando que todas as medidas dos ingredientes em gramas estão certinhas aqui embaixo na descrição do vídeo para você seguir e arrasar. Agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. A gente vai começar o nosso trabalho preparando a base da torta. Eu vou usar 200 gramas desse biscoito aqui, que é uma versão nacional do biscoito Espéculos. Eu compro ele no pacote de 1 kg e ele já vem assim, em pedacinhos. Como eu quero uma base bem lisinha, eu triturei esse biscoito novamente no processador até ele chegar a esse ponto aqui, um ponto de farofinha. Eu vou adicionar aqui no biscoito 3 colheres de sopa de margarina ou de manteiga derretida. Aí a gente vai só misturar. Esse biscoito dá um toque bem especial à base da torta, mas se você preferir pode usar biscoito Maria ou então biscoito maisena, certo? A nossa base está pronta e a textura é essa aqui, uma textura parecida com areia molhada. Eu vou montar a nossa torta nessa forma que tem 20 centímetros de diâmetro e também tem fundo removível. O fundo removível é importante para a gente conseguir desenformar a torta com mais facilidade. Eu vou passar um pouco de desmoldante no fundo e também nas laterais da forma. E agora vou colocar todo o biscoito aqui dentro. Depois de colocar o biscoito, eu venho acertando essa massa aqui no fundo da forma. É importante acertar tudo e depois pressionar bastante para a massa ficar bem compactada e a base não se quebrar com facilidade. Pressiono tudo, passo a colher aqui nas laterais para garantir que a massa fique bem retinha e ela tá prontinha. E se você preferir, pode assar, tá? É só levar ela para o forno por 10 minutos e deixar esfriar completamente antes de usar. Eu prefiro não assar, então vou só levar para a geladeira desse jeitinho mesmo, enquanto a gente faz o recheio. Enquanto a massa descansa, vamos para o creme? Para ele eu vou usar 2 caixinhas de leite condensado, 4 colheres de sopa de chocolate em pó e eu vou peneirar esse chocolate para não ficar nenhuma pedrinha. Vou mexer para dissolver tudo. E agora que o chocolate em pó está completamente dissolvido, eu vou acrescentar 3 caixinhas de creme de leite, 150 gramas de chocolate meio amargo e vou levar o fogo médio até chegar ao ponto. É importante mexer esse recheio no fogo o tempo todo para não queimar. Parece que o creme vai ficar bem clarinho, mas à medida que ele for engrossando, que o creme de leite for evaporando, esse creme vai chegando a uma cor mais bonita. Nosso brigadeiro já chegou ao ponto, eu vou desligar a panela. E o ponto é esse aqui, quando ele cai em blocos da espátula. Olha só que beleza de ponto. Você deve ter percebido que esse brigadeiro tá cheio de gruminhos, né? Com a panela desligada, eu vou mexer por 1 minutinho com o fouet para ficar bem brilhante e também desfazer todos esses pedacinhos. E na hora de fazer esse brigadeiro, não cometa o mesmo erro que eu. Escolha uma panela maior do que a panela que eu escolhi. Inclusive, eu deixei o link com algumas opções de panelas perfeitas aqui embaixo na descrição do vídeo para você.
Recheio prontinho e olha só que beleza de brigadeiro. Nossa torta vai ficar muito chocolatuda e perfeita para Páscoa. Agora eu vou reservar o brigadeiro e nós vamos para a montagem da torta. Eu retirei a nossa base da geladeira e você pode perceber que ela já está bem mais firme. E agora eu venho despejando o recheio bem devagarzinho aqui na forma. É importante que a lateral esteja untada com desmoldante ou então com manteiga para ficar mais fácil de desenformar a torta depois que ela estiver pronta. Eu dou algumas batidinhas para retirar as bolhas do brigadeiro e vou nivelar com uma espátula que também está untada com desmoldante. Lembrando que o nosso recheio está bem quente, acabou de sair da panela. Então, à medida que ele for esfriando, ele também vai ganhando mais textura. Agora eu vou cobrir o creme com um saquinho plástico, que é para não formar película, e levar para a geladeira por pelo menos 8 horas antes de desenformar. Como hoje já está bem tarde, eu vou deixar na geladeira de um dia para o outro. A torta passou a noite na geladeira e agora a gente vai desenformar. Olha como ela fica bem firme. Para desenformar, eu vou colocar uma xícara sobre a mesa, posiciono a forma no centro da xícara e a gente vai empurrando a forma para baixo com muito cuidado, que é para não estragar a sobremesa. Eu passei desmoldante nas laterais, então fica mais fácil de soltar. Mas se a torta estiver muito presa, você pode passar um paninho umedecido com água quente ou então passar um maçarico ao redor. Olha só como a lateral dessa torta fica linda! Agora eu encaixo uma espátula aqui embaixo, entre a torta e essa base de metal, e a gente vai transferir a torta para o prato. Viu só que facilidade? Essa torta fica muito gostosa. Agora vamos decorar? Eu vou colocar uma camadinha de creme de ovomaltine aqui por cima, mas ela é opcional, tá? Você não precisa colocar se não quiser. E você deve ter percebido que a camada é fininha mesmo. É só pra gente conseguir finalizar a decoração. E para decorar a torta, eu vou usar chocolates e bombons. Eu vou usar 6 bombons, 3 bombons sonho de valsa e 3 bombons ouro branco. Eu vou cortar os bombons em pedaços grandes para trazer crocância para nossa torta. Não precisa ficar certinho, na verdade eu quero que ele fique mais rústico mesmo. Bombons cortados. E eu também vou quebrar quadradinhos de chocolate. Eu tô usando quadradinhos de chocolate ao leite. E agora é só a gente vir distribuindo os bombons em pedaços aqui por cima da torta para deixar tudo ainda mais gostoso. E a gente pode usar confeitos para trazer ainda mais charme para essa torta. Então, finalizo com alguns quadradinhos de chocolate. E a nossa torta de chocolate está prontinha. Que ela é perfeita por fora, a gente já sabe. Mas agora eu vou te mostrar como ela fica incrível por dentro também. O recheio fica super cremoso e o sabor doce é quebrado pelas especiarias do biscoito que a gente colocou na base. O creme de ovomaltine traz um pouquinho mais de crocância e deixa essa torta ainda mais deliciosa. Quer facilitar ainda mais a sua produção? Os materiais que eu usei nessa e em outras receitas aqui do canal estão aqui embaixo na descrição. É só você clicar nos links e garantir os seus produtos. E o melhor, comprando por esses links você apoia o nosso canal para que a gente traga sempre mais receitas incríveis para você. Essa torta rende em média de 10 a 12 fatias. A validade é de até 7 dias, mas ela vai ficando mais firme com o passar do tempo. Então precisa guardar ela bem tampada e com plástico em contato com aquela parte interior que é para o brigadeiro não açucarar.
E você pode congelar fatias de torta e deixar para colocar os bombons só na hora de servir. Eu deixei as informações de preço de custo aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? E você também pode fazer essa torta usando brigadeiros de sabores variados ou até mesmo combinando sabores, como a torta casadinho que a gente já fez aqui no canal e que fez o maior sucesso. E aí, me conta, o que você achou da nossa torta de brigadeiro? Me conta também nos comentários que sabores de torta você gostaria de ver aqui no nosso canal. E se você quer conhecer a torta casadinho e outras tortas deliciosas e super práticas de fazer, é só clicar em um dos vídeos que eu deixei aqui na tela. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo, uma feliz Páscoa para você e para sua família e até mais!